Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais um programa Prova Final, programa realizado na TV Justiça em parceria com a rede LFG de Ensino. Meu nome é Alessandro Spielborgs, minha matéria é Direito Tributário. E você que estava tão ansioso aguardando o nosso programa, já conhece, sabe como é que ele funciona, mas vamos lembrar aqui, nosso programa é dividido em 3 blocos, sendo que no primeiro bloco nós temos o tema do dia de hoje, então, em que eu escolho uma matéria de direito tributário e eu já selecionei uma das mais interessantes que nós temos para trabalhar um pouquinho no dia de hoje, e daqui a pouco você vai saber qual é esse tema. No segundo bloco, nós temos o Pergunte ao Professor. Pergunte ao Professor, você vai ter a oportunidade de mandar suas dúvidas, ou enfim, melhor dizendo, você que já encaminhou as suas dúvidas, eu terei aqui a condição de respondê-la, e quem sabe hoje é o dia da sua dúvida ser respondida ao vivo. E no terceiro e último bloco, nós temos o X da questão. X da questão, então, onde a gente vai avaliar, na verdade, exatamente o tema do dia sendo exigido em provas e em concursos espalhados pelo país afora. Você não sai daí para saber um pouquinho mais hoje a respeito de serviços públicos e obras públicas, que tipo de tributo que pode ser cobrado, quem que pode cobrar e o montante desses tributos. Não sai daí, nosso programa só está começando. Iniciamos agora o nosso tema do dia, onde então eu vou falar um pouquinho mais a respeito de serviços públicos e obras públicas, para que a gente reconheça então quais são os tributos que podem ser exigidos sobre serviços e obras públicas. Para você pensar a respeito de serviços e obras públicas, você tem que lembrar um pouquinho a respeito das espécies tributárias. Peraí, por quê? Será que algum tributo específico para ser cobrado justamente para custear um serviço público ou mesmo uma obra pública? E quem seriam os entes políticos competentes para fazer esse tipo de exigência? É justamente sobre isso que a gente vai falar no dia de hoje, nesse nosso programa Prova Final. Bom, vamos lá. Tanto os serviços públicos como as obras públicas devem ser naturalmente custeados pela população, que se vale, na verdade, desses benefícios encaminhados a partir da atividade exercida pela administração pública. A pergunta é, qual é o tipo de tributo exato ou específico para custear um serviço público prestado e que tipo de serviço público pode ser custeado mediante tributos em razão de uma obra pública, se efetivamente é possível mesmo cobrar, exigir algum tributo, ou se não existe essa oportunidade segundo a Constituição Federal, ou então, quem sabe, de acordo com o Código Tributário Nacional. Bom, vamos lá, acompanha comigo. Quando eu falo a respeito de serviços públicos, é interessante você notar a Constituição Federal lá no seu artigo 145. A Constituição ela diz o seguinte, que União, Estados, Distrito Federal e municípios, todos eles, claro, dentro da sua faixa de competência, dentro do seu eixo de competência, têm condições e devem necessariamente oferecer serviços públicos a toda a coletividade. A pergunta é, se neste caso, esses serviços públicos podem ser custeados por tributos. E aí, quando você pensa em tributos, vamos ficar limitados, restritos a 3 tributos: impostos, taxas e contribuições. O que você acha dessas 3 espécies tributárias para custear os serviços públicos? Enfim, será que todo e qualquer serviço público pode ser custeado por qualquer uma dessas espécies? Não é bem assim. Vamos lá, vamos continuar aqui o nosso raciocínio. Quando se fala a respeito de serviços públicos, então é fato que existem serviços públicos federais, serviços públicos estaduais e serviços públicos municipais. Então, todo ente político tem condições de prestar serviços públicos. E esses serviços públicos, eles denotam um gasto bastante grande. Gasto esse que, dependendo do serviço público, é justamente custeado pela população que se vale desse serviço. E qual é o tributo delineado, desenhado para esse tipo de situação? É claro que a gente está falando a respeito das taxas. As taxas são justamente aquela espécie tributária desenhada para custear serviços públicos. Mas a primeira pergunta que fica é, taxas, qual é a natureza das taxas, quais são as qualidades das taxas?
Será que todo e qualquer tipo de taxa que nós temos no país realmente são para serviços públicos? Ou será que podem ter taxas para outro tipo de atividade desenvolvida pela administração pública? E aí, são vários questionamentos que nós temos a respeito de taxas, como também vários questionamentos que nós temos a respeito dos serviços públicos. Quando você pensa a respeito de uma taxa, a primeira pergunta que fica é: quais são as características das taxas? Será que as taxas são tributos vinculados ou as taxas correspondem a tributos não vinculados? Bom, a primeira então pergunta que a gente tem que fazer é: o que vem a ser um tributo vinculado ou um tributo não vinculado? Se você for bem reparar, né, no CTN, você tem uma informação dizendo o seguinte, que o fato gerador de um tributo, ele pode estar ligado a uma contraprestação estatal, ou então ao contrário, pode ser que o fato gerador de um tributo não tenha qualquer tipo de relação com contraprestação estatal. E aí, quando o fato gerador ele tem ligação com uma atividade do Estado, com uma atuação estatal, quando um fato gerador está ligado, quando um fato gerador depende de uma contraprestação estatal, você diz então que você está diante de um tributo vinculado. E vinculado por quê? Porque o fato gerador ele está vinculado a uma atuação estatal. Perfeito? Então tá bom. Seguindo, e se por acaso aquele fato gerador, né, que naturalmente enseja na cobrança de um tributo, ele não tem ligação nenhuma com uma atuação estatal? E se o fato gerador não estiver ligado a uma atuação estatal, a uma atividade administrativa? Quando o fato gerador de um tributo não tem qualquer tipo de relação, ou melhor, quando o fato gerador de um tributo independe de contraprestação estatal, você está diante naturalmente do chamado tributo não vinculado. E será que a gente conhece tributos vinculados e tributos não vinculados? Ora, quando você pensa em tributos não vinculados, necessariamente você deve se recordar da primeira das espécies tributárias, talvez inclusive a mais conhecida, mais famosa, são os impostos. É isso mesmo, os impostos são claramente tributos não vinculados. E por que exatamente? Para os impostos são tributos não vinculados, afinal de contas, pensa no fato gerador dos impostos. Do imposto de renda, do ICMS, do ISS, por exemplo. O imposto de renda, o fato gerador é oferir renda. Tudo bem, você ofere renda e por conta disso está sujeito ao pagamento do imposto correspondente. A pergunta é o seguinte: no caso do imposto de renda, que é um tributo federal, o que a União faz em troca para que você, contribuinte, seja realmente obrigado a pagar esse imposto? Professor, estou aqui pensando, a União não faz nada em troca. Não, a União realmente não faz nada em troca. A União não precisa fazer nada para que você seja obrigado a pagar o imposto. Você paga o imposto de renda só porque você oferiu renda. Vamos lá, e no caso do ICMS? Não é a mesma história? No ICMS, quando você paga o ICMS? A partir do momento que você circulou mercadoria, você vendeu uma mercadoria. Você vende uma mercadoria e está sujeito ao pagamento do ICMS. O que o Estado faz em troca para você? O Estado não faz nada. Ora, isso significa dizer, portanto, que no caso do ICMS, você tem naturalmente mais um tributo não vinculado. Porque você paga o ICMS e o Estado não precisa oferecer nenhum tipo de contraprestação estatal. E é assim que funciona também no caso do ISS. ISS você presta serviços, e só de prestar serviço já é obrigado a pagar o imposto, e o município, o que faz para você? Eu estou aqui pensando, o município não faz nada em troca. O município não precisa fazer nada para mim para que eu seja obrigado a pagar o ISS. Eu pago o ISS só porque eu prestei serviço. E isso já é situação suficiente para que seja cobrado um tributo, neste caso, com uma característica de imposto. Agora, o interessante é o seguinte: esses são casos típicos de tributos não vinculados. E sempre que você pensar em tributos não vinculados, você deve se lembrar dos